nós estamos falando aqui sobre a questão da saúde, né? Vimos aí a dificuldade, viu, que se tem aí para fazer um simples ultrassom, né? Quer dizer, a gente tem que travar uma batalha para que a coisa tenha aí um sentido rápido, urgente para uma situação como essa. Agora, na região, o Fernando Ferreira tem os detalhes aí, crise das Santas Casas pode afetar o atendimento ao público. A informação que eu tenho aqui, o Fernando pode confirmar, somadas dívidas chegam a 170 milhões de reais. É isso, Fernando? Exatamente. O endividamento das Santas Casas e também a falta de recursos pode suspender os atendimentos nas principais unidades pela região. As Santas Casas de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos, todas elas somam aí dívidas que chegam a 170 milhões de reais. A Santa Casa de Barretos, por exemplo, vive uma dívida que chega a 63 milhões de reais e consome 500 mil reais mês da Receita para pagar parte desse débito que inibe todos os outros investimentos. Em Ribeirão, o atraso nos repasses da Prefeitura gerou uma crise. A promotoria definiu que o município não poderá mais atrasar, uma vez que o atraso pode afetar o atendimento. Em Franca, o hospital vive no limite sempre, com uma dívida de 53 milhões de reais. Todos os meses, a unidade é obrigada a destinar R$1 milhão para a pendência, o que impede aportes. Na Santa Casa de São Carlos, a dívida do hospital é de 30 milhões de reais. Para quitar a pendência, a unidade paga 800 mil reais mensais a bancos. Na Santa Casa de Araraquara, a parcela mensal para quitar a dívida de 25 milhões de reais é de 350 mil reais, o que também diminui a capacidade de investimento. Tá aí, portanto, né? Quer dizer, você acha que é possível, né, um grupo de hospitais públicos juntarem uma dívida, remontarem uma dívida com esse potencial 170 milhões de reais? Impossível. Agora, tudo isso realmente acaba esbarrando na própria defesa do governo, né? Porque, veja só, o Luiz Antônio tem aqui os detalhes, os governos, tanto o federal como o estadual, se defendem e apontam os valores investidos em saúde aqui na região. E o governo diz que o setor é um saco sem fundo. É isso, Luiz Antônio? Diante da crise das dívidas dos hospitais públicos da região, tanto o governo federal como estadual se defendem e afirmam que elevaram os investimentos na saúde nos últimos anos. O Ministério da Saúde, por exemplo, informou que na última década o orçamento para o setor mais que dobrou, passando de 32,7 bilhões de reais em 2004 para 83,1 bilhões no último ano. Em 2013, o Ministério da Saúde repassou a estados e municípios 57 bilhões de reais para garantir o atendimento de equipes da atenção básica, a oferta de medicamentos e vacinas, além do tratamento oncológico, cirurgias e internações na rede hospitalar. O repasse foi 7% maior do que no ano anterior, quando foram investidos 53 bilhões de reais. No ano passado, o Ministério da Saúde repassou 13,3 bilhões de reais para santas casas de todo o país. Somente em incentivos, a previsão é que, em 2014, sejam repassados 2,4 bilhões em recursos federais para santas casas e entidades filantrópicas. Já o governo do estado informou que tem investido na região e detalhou que repassou, por meio de programas, 30 milhões de reais para 15 entidades da região. Somente este ano já foram repassados mais de 8,9 milhões de reais para ajudar as santas casas e hospitais filantrópicos da região. Não é tão alto assim o valor, né? Estou dizendo a você, Luiz Antônio, que se você analisar bem também, né, o custo daquilo que nós estamos comentando aqui, o custo dos acidentes de trânsito, o custo da violência urbana. Então, a gente vai chegar à conclusão de que aqui na Santa Casa de Araraquara, nós poderíamos ter aí uma condição muito melhor para tratar de pacientes que realmente precisam de tratamento se não tivéssemos tanta banalidade na violência. Os acidentes de trânsito, ontem, por exemplo, desse cunhado que acabou incendiando o outro, está aí. Quanto vai custar essa brincadeira? Então a gente percebe que o povo brasileiro é relapso, o povo brasileiro é irresponsável, a banalidade dessa violência está trazendo realmente sérias consequências à saúde pública. Então, eu creio que existe a necessidade de investimento maior na saúde. Eu pergunto, será? Ou existe a necessidade da gente começar a consumir mais educação, a consumir realmente um pouco mais de prudência, um pouco mais de previsão para evitar tantos custos que nós estamos tendo hoje na saúde? Sinceramente, eu defendo essa tese. Ou o homem ele vai melhorar o seu relacionamento, o seu comportamento, ou nós não vamos ter solução.
Existe isso também, mas enquanto isso não acontece, a saúde pública tem que conseguir arcar com tudo isso, né? E tem que ter muita coisa mistificada aí nessa história. Essa semana a gente conversava, né, Nancy, com um gerente de um plano de saúde, não vou declinar aqui qual, porque não tem autorização para isso, é uma conversa informal. Ele falava que o custo da medicina no país está muito alto. Se sai um equipamento novo, os médicos querem tê-lo, e o paciente também. O paciente já chega pedindo um exame, olha, eu vim aqui porque eu estou precisando de um raio-x, estou precisando... Não, você não está precisando, deixa eu ver primeiro o que você está precisando. Se você não passa o exame, o cara acusa o médico de não estar atendendo direito, coisas do tipo, né? Então, na rede privada também acontece isso. Mas quando se fala, por exemplo, o Ministério da Saúde repassou para as Santas Casas 13 bilhões. Quando se fala repassou, entenda-se bem, pagou por serviços prestados, não está dando dinheiro para a Santa Casa. A Santa Casa presta o serviço ao SUS e tem que receber. E há procedimentos que estão com os valores defasados há muito tempo. Então, as Santas Casas operam no déficit em alguns procedimentos via SUS que não tem o reajuste da tabela. Ah, mas aumentou 3% ano passado, muito pouco, porque o reajuste é histórico, está muito atrasado, defasado o valor. Agora, de incentivo, 8 milhões para Santas Casas e hospitais filantrópicos da região é pouco também. Quando a gente viu semana retrasada o caso da Santa Casa de São Paulo, dívida de... Alguém lembra o valor? 40 milhões de reais a Santa Casa de São Paulo deve? O Estado já repassou emergencialmente 3 milhões. Não faz nem cócega. Você tem uma dívida de 40 milhões, o Estado te manda 3, o que vai resolver? Não resolveu nada. Garantiu que você abastecesse a prateleira para aquela semana. Então, tem muita coisa errada. Essa estrutura das Santas Casas, o Estado prevaricou por muito tempo, agora tenta correr atrás do prejuízo. Tem muita coisa errada. 400 milhões, Luiz. 400 milhões de reais. O Estado de São Paulo repassou 3. Que diferença vai fazer 3 milhões? Vai dar o custo da semana. São 9 horas agora, 22 minutos, portanto, é a situação, viu, da saúde hoje pública no Brasil. A situação é dramática. A situação é preocupante. Eu acho que nós temos que somar todos os esforços para a gente tentar encontrar realmente uma saúde menos perversa, uma saúde que dê tratamento àqueles que realmente precisam de tratamento de emergência urgente. Tá certo? Como essa mulher grávida não podia, em hipótese alguma, voltar para o médico na quinta-feira sem o exame que ela precisa para diagnosticar se a criança precisa ser retirada aos 7 meses ou não. Tá certo? Agora, eu prefiro dar o atendimento a ela do que o atendimento a um elemento que simplesmente quebra uma perna num acidente de carro provocado pela sua imprudência. Não dá para escolher quem você vai atender. Não é humano você escolher. Olha, mas você saiu de moto porque você deixar essa menina, não é humano você deixar ninguém sem atendimento, mas, Madalena. Luiz Antônio, está chegando o momento e nós vamos ter Mas não está chegando o momento, Madalena. Tem que atender todo mundo. A gente paga os nossos impostos. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu sinceramente... Eu prefiro que se corte cargos, ministérios, do que se recuse atendimento de alguém que se acidentou. Nancy, Fernando, seja sincero e você ouvinte comigo. Eu sou um médico, eu tenho na minha frente... Aí é golpe baixo a sua pergunta, né, Madalena? Aí você está apelando no seu argumento, né? Você está apelando assim. no argumento. Claro, isso é apelação. Você tem que atender todo mundo, Madalena. Assim. Tá na tua condição de saúde do Brasil, Madalena, essa sua colocação, até sei onde você vai chegar aí, mas... essas escolhas já estão sendo feitas. Pois é. Essas escolhas aí que você cita hipoteticamente já estão acontecendo. Se eu fosse médico, chegasse um elemento lá que precisaria do meu atendimento e precisaria de uma internação. Você é fumante? Sou. Você é fumante? Não. Eu vou encaminhar um não fumante. Me desculpe, o cara falou, eu paguei tanto imposto quanto o outro. E o cigarro você é burro e o outro E o cigarro que eu consumi é autorizado pelo governo. O governo recebe parte do valor que eu paguei no cigarro. Eu já contei essa história aqui 1 milhão de vezes. Eu estava numa fila quando eu usava o INPS, naquele tempo era INPS, estou lá esperando, um gripão danado, e tem uma mulher na fila, tossia, quase botando o pulmão para fora, e reclamando que estava demorando, e reclamando, aquilo está me enchendo o saco, a tosse dela e ela reclamando. Aí ela me abre a bolsa, tá certo? Não? Pega um cigarro e dentro da bolsa deu para ver, ainda tinha 2 ou 3 maços de cigarro. Minha senhora, a senhora está fazendo o que aqui no médico, minha senhora? Tá certo? A senhora vai curar sua tosse e vai voltar novamente, porque a senhora é uma fumante inveterada. Então para com isso. Dá vontade de pegar pelo pescoço. Então, por isso, se eu fosse médico, a primeira coisa que eu iria optar era por aquele que cuidasse da sua saúde, tivesse respeito pela sua saúde. Porque um elemento que fuma não tem respeito pela sua saúde. Ele não tem respeito pela sua... Como é que eu médico, vou ter o respeito pela... Olha, você, vou tratar você, vou tirar no sorteio aqui quem vai ser atendido primeiro. Não os dois. Apenas um pouquinho. Não tenho condições de atender os dois. O que eu vou fazer? Automaticamente eu vou escolher aquele que tem um pouco mais de respeito pela sua saúde. Me desculpe, essa é a minha posição.
Madalena, eu só concordo com você no sentido de que a gente tem que orientar a população a cuidar da sua saúde. Isso aí eu estou de acordo. Mais do que orientar essa pessoa, tá, Luiz Antônio? Estou de acordo que nós temos que fazer esse trabalho. Daí, se recusar a atender essa pessoa que pagou os seus impostos, porque não é só o cigarro que provoca, né, doenças também não. Há uma série de outras coisas que a gente opta na vida, da alimentação. Não estou nem falando de abuso, hein? Estou falando só de carne gorda 3 vezes por dia, não. Estou falando de uma série de outras coisas. A poluição, por exemplo, também causa câncer no pulmão e eu não sou responsável por ela. O Estado também pode falar, olha, eu não poluo o meio ambiente, eu não tenho fábrica, eu não vou atender. É incondicional. A poluição, nesse caso, você contrair uma doença incondicional. Agora, você fumando, você está condicionando. É incondicional ao paciente, mas não foi também o médico, nem o SUS que colocou lá a poluição no ambiente. Então também, pera lá, não vamos radicalizar. Eu continuo, respeito seu ponto de vista, mas eu continuo defendendo o meu até debaixo d'água. Ou nós vamos cuidar um pouco melhor da nossa saúde, ou nós vamos chegar num ponto que o médico vai ter que escolher. Você morre, é como, Fernando, no caso do acidente que houve com o Titanic, tá certo? Não? Então você primeiro escolheu as crianças, depois as mulheres e depois os homens. É uma opção, rapaz, estamos chegando nesse ponto. Primeiro você escolheu os ricos, no caso do Titanic. Não, o Titanic foi uma sacanagem, mas o correto seria exatamente isso, né? Começa pelos ricos. Não. Então, a triagem no final da história cai sempre na questão financeira. Então, negócio. Tomemos muito cuidado com isso. Por isso que eu gostei. Então, se é pobre, fuma é burro. Além disso, é burro.